A nossa leitura nesta noite, sendo este o nosso primeiro programa, se encontra em 1 Reis, a partir do verso 5. Como se lê: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Adonias, filho de Davi, e uma de suas esposas, de nome Agite, ele simplesmente era o quarto filho de Davi na linhagem sucessória, sendo que o primeiro foi Amon, o filho primogênito, o qual cometeu incesto com sua irmã, e Absalão simplesmente o matou. O próprio irmão. Depois veio Daniel, que não temos muita referência deste filho de Davi, e ele simplesmente, por certo, morreu, né? Quando criança. Só encontramos um registro dele na cronologia, em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1. E Absalão, que era o terceiro, havia morrido naquela rebelião contra seu pai. E era óbvio que Adonias, ele pensava que o reino era para ele, quando, na verdade, Davi havia prometido o reino a Absalão e Deus havia determinado que assim fora. Então nós vemos o que aconteceu com grandes homens de Deus, como Davi, como Samuel, homens tementes a Deus, homens que liderou nações, mas mesmo assim eles tiveram problemas com suas famílias. De modo que podemos ainda cogitar uma escritura em 1 Samuel, capítulo 8, que nos diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então, ouvintes, irmãos, queridos amigos que nos ouvem, não é nenhuma garantia um pai temente a Deus, um verdadeiro cristão, isto não é garantia
de que os seus filhos seguirão os seus passos. Vimos no exemplo aqui sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, Samuel, seus filhos não seguiram os seus passos. Então, você que é pai, você que é um cristão, você, mãe, é duro dizer isto, mas vamos ser realistas. A verdade é que não se deve ter como certo que o bem espiritual haverá de ser copiado, seguido pelo filho e pela filha. Samuel era um homem temente, era um profeta. Davi era um verdadeiro líder. Mas eles falharam no tocante à sua família. Não importa se você seja um pregador, um pastor, um homem pio, uma mulher temente, uma pessoa que cuida dos seus negócios, que cuida do seu testemunho, mas é necessário, e disto queremos falar nesta noite, é necessário dar uma devida atenção para a família. E mesmo dando a devida atenção aos filhos, as coisas podem saírem erradas. E se não der? Davi, ele faltou em cuidar do aspecto espiritual com a sua família. O aspecto espiritual é o que muitos pais estão em dívidas com a sua família. E eu quero, neste momento, chamar a vossa atenção. Você que é pai, você que é mãe, você que já criou seus filhos, foi bem-sucedido ou não foi, simplesmente você tem uma experiência para passar para os outros. Que talvez se hoje você tivesse a mesma oportunidade, você não faria o que fez. Então nós olhamos nas Escrituras muitos exemplos. Por exemplo, de reis, homens tementes, homens verdadeiros, mas logo a seguir assumiu o trono seu filho, que era um pervertido, um verdadeiro pagão, e levou toda a nação de Israel a práticas abomináveis. Então não é garantia que os filhos copiarão o exemplo de seus pais. Mas em algum ponto, ali se encontra, vamos dizer, a falha. Se encontra a falha. Você pode dizer, eu tenho feito o melhor, eu tenho dedicado. Pelo menos você pode ter uma consciência tranquila e em paz que você fez o seu melhor como mãe, fez o seu melhor como pai. Como estamos falando, não vamos ser crianças, não vamos ser tão infantis a ponto que pensar que a nossa fé, a nossa vida comprometida com Deus, não vamos ser tão ingênuos em pensar que os filhos seguirão. Você pode olhar
E ao teu redor você tem visto muitos exemplos sobre isto. Davi mesmo foi o homem segundo o coração de Deus. E ele falhou. A mesma coisa tem acontecido com muito de nós. Sim, tem acontecido. De tal forma que são poucos pais que têm conseguido que seus filhos realmente ande em verdade e em sinceridade perante Deus. Porque muitos seguem por tradição, porque nasceu, criou-se ali. E então a religião não passa de uma formalidade. Você pode ter sido, meu irmão, bem-sucedido em todos os aspectos, no trabalho, no casamento, dos teus negócios, em todos os aspectos. Mas isto não garante que os filhos seguirão o mesmo sucesso, vão trilhar pelo mesmo caminho. Tivemos no final ou no início do século passado um grande homem usado por Deus chamado John Lake. Um dos grandes homens instrumento na mão de Deus. Ele era canadense, casou-se, teve 7 filhos, foi bem sucedido na vida profissional e quando despertou nele o dom de curas e prodígios, ele foi um verdadeiro instrumento. Mas ele se dedicou tanto à obra, tanto ao trabalho. Ele foi para a África do Sul e realmente nada parava diante da oração daquele irmão. Foi um sucesso na mão de Deus. Mas ele era um homem ausente da sua família. E sua esposa, uma verdadeira senhora. Porém, a carga ficou toda sobre ela. E ela se debilitou e por fim morreu. E os filhos nem mesmo compareceu no funeral do pai quando este morreu, a não ser um deles. Cresceram filhos revoltados. Por quê? Porque o pai falhou quanto à educação da família, falhou quanto o atendimento natural, de prover as necessidades da família, e falhou muito mais em instruir os seus filhos, ter tempo para a sua família. Agora, por outro lado, vemos um exemplo em 2 Timóteo, Paulo falando para Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo elogiando a Timóteo, dizendo: eu sei que em ti habita a mesma fé que houve em tua vó Loide e tua mãe Eunice. Quer dizer, esta vó Loide e esta mãe chamada Eunice, elas tiveram sucesso na criação do seu pequeno Timóteo. Elas conseguiram colocar dentro dele o temor de Deus, a fé em Deus. Uma fé, uma vida, um compromisso com Deus tinha Timóteo a ponto que aquilo causava admiração
no grande apóstolo Paulo. Então vocês vejam que a fé e o temor a Deus não é produzido por encomenda. Você fala e diz, e aquilo tem que ser assim, você recomenda e vai. Não. De forma alguma. O caráter moral e espiritual, ele é construído lentamente, ao longo dos anos. Ele é lapidado, ele é moldado com muita paciência, com muita constância, com atenção e com disciplina. Não é uma coisa feita como um passe de mágica, não. Temos nossos filhos ao nosso lado desde que nasceram. E quer dizer, tivemos tempo então, isto não é de desculpa. O próprio irmão Branham, ele diz, se eu fosse uma mulher, nas horas vagas, quer dizer, depois dos meus afazeres de casa, chamaria os meus filhos e lhes mostraria o bom caminho do Senhor. Quer dizer, falaria de Deus, oraria com eles, incutiria dentro, no profundo das suas mentes, do seu coração, dos seus corações, as coisas divinas. Porque aquilo que planta é aquilo que vai se colher. Então, aqui, meus irmãos, chefes de famílias, é onde temos falhado. Muitos de nós temos falhado. É mais os que têm falhado do que aqueles que têm acertado. Falhado com sua família. E uma vez falhando com a família, você falha com Deus. Você está falhando com Deus. Porque este é o teu rebanho que Deus te deu. Seja um, seja dois, ou três, ou 10. Se o pastor falha com a igreja, em instruir, em colocar a verdade para ela, ele está falhando com Deus. Da mesma forma, vocês são pequenos pastores de vossos pequenos rebanhos. E é uma grande vitória, é um grande destaque, é um prazer de um dever cumprido, quando qualquer pai, mãe, pôde conseguir que seus filhos se tornassem genuínos cristãos. Agora, não quer dizer que eu sou, ele tem que ser. Eu não minto, ele não tem que mentir. Então, o próprio irmão Branham, o profeta de Deus para esta era, ele reconhecia que ele falhou na criação, em muitas coisas com a sua família, com seus filhos. Por quê? Devido à sua ausência constante. Ficava meses e meses fora da família e todo o peso recaía sobre sua esposa, a irmã Meda. Então, quando ele chegava em casa, ele não queria repreender a menina por não estar se comportando bem, não queria repreender o seu filho, sua filha, a ponto que um dia a irmã Meda
disse para ele: você nunca para em casa. Quer dizer, você não está perto deles? Olha, então nós podemos ver que somos muitos aqui que falhamos. Sim, somos muitos. Você pode dizer assim: mas, irmão Febrônio, eu levo meus filhos na igreja, em todos os cultos. Domingo eu levo eles na igreja. Sim, você está fazendo uma grande coisa. Esse é o teu dever. Agora, a igreja não vai educar, não vai aprimorar, não vai lapidar este caráter cristão, este caráter moral em seu filho e em sua filha. Ela simplesmente, o pastor e todos ali estão lhe ajudando. É a mesma coisa o que acontece com muitos, a maioria dos pais. Não, a educação, a escola vai educar, a escola vai fazer, é eles que se viram. Como eu vi um certo assunto, um pai foi ao diretor da escola e perguntou: o que é que a escola pode fazer pelo meu filho? E o diretor disse: olha, a pergunta é errada. O que é que o senhor deveria perguntar? O que é que eu posso fazer pelo meu filho? Porque a instrução começa em casa. Mas muitos querem que a igreja faça o seu papel, a escola faça o seu papel. Muitos pais nem sequer acompanham o desenvolvimento escolar, não comparecem nas salas, nas reuniões dos pais. Simplesmente não acompanha as tarefas dos filhos. Não exige, simplesmente larga o cabresto e deixa a coisa rolar e pensa que, desde que passou de ano, tá bem, tá bem, tá bem. Bem, não é desta maneira. Como cristão, é necessário, meu irmão, você ter tempo, ou criar este tempo. Fazer o seu culto doméstico. Mas eu não tenho filho, só com a esposa, faça com ela. E faça com teus filhos quando tiver filhos. Quando eles aprendem a ler, eu penso que o primeiro presente deveria ser uma Bíblia. Para esta menina, para este menino. E ali na mesa, ao redor da mesa, neste culto, não é preciso ser de 1 hora, nem meia hora ou 2 horas, entende? Você não vai fazer um sermão, não. Cante um hino, 2, ore e programe uma leitura da Bíblia. Não é necessário o capítulo inteiro. Às vezes, tome aquele assunto, comenta. É hora também de comentar alguns problemas em casa, corrigir qualquer pequeno desvio. Isto é o que se deve formar. E se a forma é redonda, o bolo vai ser redondo. Então se deve fazer o que é certo. Eu recordo de uma historiazinha que eu vi, de uma grande família do interior, mas que sempre se reunia em determinada hora. Creio que era lá pelas 8 horas da noite,
E eles tinham um relógio grande, pendurado ali na parede, daqueles antigos, que fazia tom, tom, marcava as horas com pancadas, né? E o filho mais velho, um certo dia, já homem, ele falou: pai, eu vou embora, eu vou para a cidade, eu vou trabalhar, eu quero viver a minha vida. Quer dizer, estou cansado desta rotina. Estou cansado. Quer dizer, é família, é trabalho, é igreja. Estou cansado, quero viver diferente. O que ele podia fazer? O filho pródigo também disse o mesmo: estou cansado, dá-me o que é meu e lá me vou. E o rapaz se foi, conseguiu trabalho, conseguiu uma boa conseguiu amizades ali e logo começou a beber sua cerveja e ter certos tipos de relacionamentos. E um certo dia ele estava ali no bar, naquela cantina com seus amigos, e ali tinha um relógio igual da casa do pai dele. E enquanto eles bebiam, conversavam, contavam piada, aquele relógio deu uma pancada. 2, 3, 4. O rapaz parou, já não sorriu mais, já não bebeu mais. E aí o relógio bateu 8 vezes. E o rapaz simplesmente se entristeceu. E os amigos pediram: o que aconteceu, o que é, o que não é. Ele disse: olha, na casa de meu pai, neste momento, eles estão reunindo-se ao redor de uma mesa, com uma Bíblia aberta, orando a Deus. E lá tem uma cadeira vazia, e esta é a minha. Eu vou voltar e vou ocupar a minha cadeira. Por isso disse o sábio Salomão: cria o teu filho no caminho que deva andar. Olha bem, não que ele queira andar, mas no caminho que ele deva andar, e mais tarde ele não se desviará dele. Ah, e como fulano se desviou? Mas o caminho não se desviou. Ele foi implantado dentro daquele coração, daquela alma. E a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, ele tem que firmar naquilo que está dentro dele. Então vejamos que os pais precisam estar mais presente na vida da sua família, dos seus filhos. O chefe de lar mais presente em casa. Às vezes joga tudo no lombo da esposa, e é com ela, e por mais que ela reclama, o homem não dá atenção. Não dá atenção, sendo que essas crianças, à medida que elas vão crescendo, precisa mais da atenção do pai. Porque a mãe já se desgastou tanto, é quando o pai tem que chegar mais perto. Esse garoto já tem 10 anos, 11 anos. Então, meu irmão, o correto é que pegue juntos a carga e leve. E leve. Então veja vocês que uma família que ora juntos, que faz o seu culto doméstico, simplesmente que põe Deus em primeiro lugar, eles têm
tudo para serem bem-sucedidos. E quando eles erram, os filhos erram, a Bíblia diz: devamos disciplinar. A lei da palmada diz que não pode bater. Bem, eles não vão te dar comida para os teus filhos, para a tua criança. E a Escritura diz: quem poupa a vara, poupa o bem dos seus filhos. E a nossa sociedade tem errado grandemente por não andar pelo padrão bíblico, conselho. Mas é o que tem plantado. É a mesma coisa, se o pastor não disciplina a igreja, não ensina corretamente a palavra de Deus, o que ele vai ter? Uma igreja solta, uma igreja mundana, uma igreja sem ordem. E a Escritura nos diz que Deus corrige a quem ele tem tomado por filho. Mas a correção é para o bem, não é para o mal. No momento ela não soa bem, não é agradável, mas com o tempo vimos que era necessário, era preciso, e graças a Deus nossos pais agiram correto. Assim Deus faz também, mas só com quem são seus filhos. Agora, o erro é somente de pais para filhos? Vamos comentar sobre isso aí. Não. Esposo, esposa, comete os mesmos erros. Comete os mesmos erros. E mesmo estando debaixo do mesmo teto, alimentando-se da mesma comida que está sobre a mesa, mas vive tão distante um do outro, não há diálogo, não há conversa. Quando vão conversar, começam a brigar. Que exemplo se dá para os filhos? Não coordenam, ambos não coordenam suas ações. Não há planejamento em nada. E tudo que não há um planejamento, tudo que não há uma fiscalização, tudo que não se põe ali como eu determinei, farei assim, procurarei fazer o de melhor, é uma vida de aventura. E uma família não deve viver de aventura. Nunca pensa você que um casamento, meu irmão, que vive de aventura vai terminar certo. Tem que se planejar, pedir a Deus, fazer o que é correto. E as Escrituras estão aí para nos mostrar o caminho que devemos andar. Ah, só o menino? Não. O esposo, ao lugar para a esposa. E, na verdade, o que está faltando hoje, irmãos, é, vamos dizer, mais Deus dentro de casa. A presença de Deus. É vocês, pais, que trazem. Não ora com os filhos, não lê a Bíblia, não fala de Deus, deixa essas crianças diante desses joguinhos dia e noite, o tempo todo, na internet. O que eles vão aprender ali? Eles estão suprindo o que você não está dando. É o que o diabo anda fazendo. Então, se falha desta forma, quanto mais nas demais coisas. Os adolescentes, eles têm a sua fase. Nós que já passamos por ela sabemos.
Uns passam a adolescência de uma maneira mais tranquila, outros são mais agitados, entende? É um momento que ainda falta uma certa afirmação de personalidade, assim por diante. Por isso que é um tempo de tumulto. Então, eles nunca foram adolescentes. Vamos dizer, você, pai, mãe, também nunca foi pai de adolescente. Agora que foi pai de crianças, agora que eles estão adolescentes. Você também tem que aprender a lidar com os adolescentes. Eles têm que aprender e você tem que aprender também. Todos temos que aprender. São fases. E cada fase é um novo aprendizado. Às vezes que agir com o adolescente como se age quando ele era criança. Nunca se deve surrar um adulto, uma moça adulta. Eu já vi moça apanhar mesmo estando já noiva, já ia casar. Então temos, pais, que aprender. Nós erramos e falhamos. Mas a melhor coisa que você pode fazer é reconhecer as suas falhas. Isso não lhe diminui, pelo contrário, lhe dar mais crédito. Lhe dar mais crédito. Se há pessoa que se deve confiar, é naqueles que estão procurando corrigir os seus erros. Então vejamos, também vocês, jovens, moços e moças, tem que procurar fazer o vosso lado. Que lado? Desenvolver uma amizade com seus pais, uma aproximação maior. Mostre um interesse. Certa vez eu estava em um determinado lugar e o nosso irmão ali, ele trabalhava na roça. Então ia para a roça, voltava à tardezinha, sujo, com seu botinão, e ele tinha um filho muito educado, muito fino, tinha um bom trabalho, estava fazendo faculdade, o rapaz não tinha tempo. E aquele pai me falando que sempre ele procurava sentar perto do pai e mostrava interesse. Como que vai a lavoura? E a isso, o pai conversava. O pai sabia que isso era para buscando uma aproximação. Agora, você busca, moça, uma aproximação ou você não falha? Todos têm dificuldades nesta área da adolescência. Lembre-se, é uma fase, ela passa. Mas é justamente esta fase que vai decidir o tipo de homem e mulher que você vai ser amanhã. O próprio irmão Brana, ele conta uma experiência aqui, na mensagem Pergunta e Resposta, volume 1 de Goiânia, parágrafo 117. Ele diz: eu acabo de passar uma experiência com a minha Rebeca. Vê, apenas encomende a Deus. Quando ela começou a ser uma adolescente, e ela estava saindo com certa moça, quando primeiro nós saímos ali, saía para a casa de certa moça, tomando aulas de músicas. E esta menina, um dia eu me aproximei, e esta moça se encontrava sentada ao piano, tocando rock
rock and roll. Bom, isto foi o suficiente para mim. Assim sendo, lhe disse que se afastasse dali. Veio. E então ela disse: bem, é o único lugar que tenho para ir estudar música. Vocês sabem como se põe as adolescentes. E eu disse: todo jovem tem que passar por isso. Praticamente todos passamos por esta idade. Você passou, eu passei, e nós temos que pensar seus pensamentos. Então, assim sendo, uns poucos dias depois disso, sua mãe foi buscá-la por algo. E ela se pôs imprudente. A filha: agora, essa não é a nossa Rebeca. Sob condição alguma. Ela se foi, voou a porta, quase, e derrubou as coisas da parede e se foi à escola. Diz o irmão Branham: agora eu, por certo, devia tomar meu cinturão e ir buscá-la lá fora no pátio e trazê-la de regresso com chicotadas. Veio? Porém, pensei: espere um minuto. Tenho que pensar pensamentos de 18 anos. Veio? Agora, disse eu: mãe, eu sei. A Meda começou a chorar. Eu disse: eu sei que tens feito tudo que podes fazer. Eu tenho feito tudo que posso fazer. Agora, se está fora de nossas mãos, temos que tomar o seguinte passo. Eu disse: bem, veja, amor, agora tens que entender-me. É difícil para ti fazer isso. Eu sou teu esposo, porém as pessoas dirigem através da nação e vêm aí por volta apenas por umas poucas palavras de conselho. E agora, e tu? Outro dia eu falei com ela e simplesmente se retirou de mim. Agora, Beck, Rebeca, né? Chamava ela de Beck. Nunca fez isso, veio. E quando sua mãe tocava no assunto, ela batia a porta e dizia: tu esperas que eu me assentes aqui e seja uma dessas bobas toda a minha vida? E zás, batia a porta e saía. Isso era o diabo. Eu recordo que ela chorou os 2 primeiros anos de sua vida. Entrávamos a um restaurante para comer, eu passeava na rua enquanto Meda comia e logo ela passeava enquanto eu comia. Simplesmente chorava e chorava. E um dia aqui em cima no Canadá, chorou toda a noite e eu não pude descansar e tudo. E ali de pé, agora, e algo me disse: é o diabo achegando-se a teu ministério. Eu disse: dá-me esse bebê. Eu disse: no nome de Jesus Cristo, Satanás, tira tuas mãos dela. Em seguida parou e já não chorou. Ela é a moça mais calada que tenho. Desde esta hora, desapareceu. Você tem que obter isso. No entanto, tens que ter isso em ti antes que possa fazê-lo. E então, quando ela começou com isso, eu retive a Meda durante 1 hora e disse: Meda, tire as suas mãos. Eu? Essa é a minha menina. Eu disse: não é minha também? Bem, disse, se ela estivesse morrendo nesta manhã, teria que encomendá-la a Deus para seu destino eterno. Por que não podemos encomendá-la a Deus agora por sua jornada terrestre? E ela disse: bom, essa é minha menina. Eu disse: é minha também. Eu disse: agora podes tirar tuas... Não direi nada para ela? Eu disse:
Eu não disse isto. Deixaremos de repreendê-la, apenas aconselhá-la. Ela necessita de uma companhia e tu serás sua companheira. Tu e eu somos seus pais. Hoje em dia, esses moços necessitam de um companheiro. Se eles tivessem um pai e uma mãe que ficasse em casa e cuidasse deles, em lugar de estar ali fora no salão de um bar flertando toda noite e coisas como estas, não teria uma delinquência juvenil. Se apartaram da Bíblia, todos foram da igreja e foram à igreja e fizeram ali uns jogos de cartas e coisas. Assim sendo, ali mesmo dobramos nossos joelhos e encomendamos a Deus. Eu disse: eu sei que tem 18 anos ou terá uns quantos dias. E uma menina dessa idade pensará cerca de amigos. E nós temos tido encerrada, eu disse. Eu nunca quis vê-la casada, quero colocá-la aqui no escritório e fazer o trabalho. Desejo vê-la cheia do Espírito Santo e viver desse modo. E ela, bom, todos queríamos isso. Ela disse, bom, não podemos fazer isso, disse. Ela verdadeiramente não prestará atenção a isso. Eu disse, espere um minuto. A temos criado como podemos. Agora, ponhamo-la nas mãos de Deus, encomendamo-la. E eu disse, então, quando ela fizer algo, diga, querida Beck, mamãe não queria que fizesse isso. Mas eu sou tua companheira. Não te abandonarei, vê? Deixa saber que a amas. Ela tem que obter alguém que a ame. E poderia ser a mulher errada, vê? Eu disse, seja tu a mulher que a ama. Eu disse, querida, isso soa muito rude. Porém, as pessoas vêm de todos os lugares e se assentam, entrevistam pessoais e coisas. E eu disse, eu sou tão comum, somos comuns um ao outro, porém, porque somos marido e mulher, porém nunca deixamos acontecer isso. Deves recordar que isto é em nome do Senhor. Aí a irmã Meda abriu a mão. Assim sendo, ela disse, bem, nos ajoelhamos e encomendamos a Deus. Dissemos que tiraríamos as mãos disso. Naquela tarde, Beck, entrou e disse, bem, imagino que vocês ainda estão dizendo que eu não vou para lá. Meda disse, não, nunca disse nada acerca disso. Disse, tu sabes, mamãe não quer que tu faças isso. E sabe como mataste a teu pai quando ele te ouviu ali em cima tocando essa música Bollywood ou o que fosse com essa moça? Disse, agora, ele não queria que fizesses isso e não queremos que faça isso. Beck, porém apenas a encomendamos ao Senhor. Quero que saiba que te amamos. Faça o que fizeres, mesmo assim te amamos. Ela gritou e disse, de todos os modos eu vou. Disse, muito bem, querida. Assim sendo, prosseguiu, disse, bem, eu teria comida pronta quando você voltar. Ela nunca foi. Não. Desde então, não foi mais. Então veja vocês que é necessário, além de colocar as coisas de Deus para os seus filhos, para os meninos e meninas, desenvolver uma amizade, uma confiança, buscar uma aproximação. Jovem, eu faço uma pergunta. Você é próxima à sua mamãe? Ela é a mulher de confiança sua?
Moço, você é próximo ao seu pai? Vocês são amigos? Há diálogo entre vocês? Então, não substitua seus pais por outras pessoas. Porque, na verdade, quem vos ama é os vossos pais. Ah, mas aquele meu colega me entende, a minha colega me entende. Sim, te entende. Mas não tem nada a ver contigo quando você pisar no barro, quando você estiver na pior. Te entende porque te deixa fazer o que você quer. Mas o verdadeiro amor é corretivo. Deseja o teu bem. Então não é por mal que ele fala, que ela fala. É para o teu bem. Porque se alguém que te ama, esse alguém são seus pais. Então, moço, desenvolva uma maior aproximação. Dialogue, sente, interesse. Mesmo que o papai seja aquele matutão lá do mato, seja aquela pessoa simples, rude. Mas lembre-se, é o teu pai. Debaixo daquela camisa palpita um coração que te ama. Então, mostre interesse. Agora alguém pode dizer: ah, eles são adultos, eles fazem o que quer. Tá bem. Mas uma coisa é, meu irmão, minha irmã, você tem que ter a tua consciência tranquila que você fez o de melhor. Então não falhe. Ou procure não falhar com a sua família. Se você tem falhado, minha irmã, meu irmão, dado maus exemplos, reconheça. Converse com a tua companheira, com o teu companheiro. Determine as coisas de Deus de uma maneira prioritária. E você contará com a graça, a bênçãos de Deus. Não relegue Deus a outra posição. Não, Ele quer o primeiro lugar. Na vida, no lar. E padronize as coisas pelo certo. Pelo certo. Agora, o que podemos vos dizer nesse sentido? Não seja um cristão ausente de Deus e muito menos daqueles que dependem de você. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus abençoe nossos irmãos e ouvintes. E nós esperamos estar aqui outras vezes para conversarmos. Entende? Você não é obrigado a ver como nós vemos, porém, como ministro de Deus, eu procuro falar pela linha da verdade, a palavra de Deus. Não pela linha da modernidade, mas a verdade que permanece eternamente. E como já temos nossos cabelos brancos e alguma experiência, tivemos sucesso, tivemos muitas derrotas, mas colhemos experiências, queremos conversar e participar e vos ajudar. É tudo que eu tenho em meu coração, é que Deus me ajude a ser um instrumento para vos ajudar a obter a vitória espiritual, natural. Eu não me preocupo tanto com essas coisas de
doutrinas aqui, coisinhas, mistério. As nossas maiores falhas está justamente no dia a dia, nas coisas diárias. O irmão Brana disse para o irmão Green uma coisa. Ele disse: 90% das pessoas que me procuram é problemas familiares, problemas de casa. 5% é questões bíblicas e outros 5% é querendo que eu diga como eles ficam ricos e ser bem-sucedido em negócios. Então, vamos pôr 85% são problemas. Você não tem problema na fé. Você sabe que crê. Mas aonde estão os nossos problemas? No relacionamento. Muito em casa. O desentendimento. A falta de humildade, a falta, vamos dizer, de viverem mais próximo de Deus, é o que falta. Então, ouvintes, amigos, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E você pode enviar suas opiniões, suas perguntas, sei lá, aquilo que pudermos contribuir para vos ajudar para que você seja o melhor cristão, a melhor cristã, e seja uma pessoa de todo sucesso. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.